tudo bom? Hoje eu vou responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Afinal de contas, o ovo faz mal para quem? Muitas pessoas querem saber se o ovo faz mal para quem tem açúcar do sangue alto ou diabetes, quem tem problema no intestino, muitos gases, se ele ataca o estômago, se a gente pode consumir ele mal passado, cru, como é que isso funciona? Eu vou te explicar tudo isso. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho de novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho no Instagram, me segue por lá que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. Eu mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais então sobre essa questão de para quem que o ovo faz mal, porque a gente já sabe que o ovo é um alimento maravilhoso, né? Um dos alimentos mais completos que existem. Fonte de proteína de alto valor biológico, com muitas vitaminas, minerais, colina que faz bem para o cérebro. Mas tem muita gente que se preocupa com essa parte do coração, do intestino, do açúcar do sangue. Vamos começar a falar mais isso, mas antes disso me conta se você tem hábito de consumir ovo no dia a dia. Se você tem quantos ovos você consome no dia a dia? É um alimento que você consome diariamente, você consome de vez em quando? Em que horário você consome? É mais café da manhã? É mais na parte do almoço, do jantar? Eu vou adorar ver o seu comentário. Uma das perguntas que eu mais recebo com relação ao consumo de ovos é: consumir ovos no dia a dia pode aumentar o meu colesterol? E essa é uma questão tão delicada, eu já fiz até um vídeo inteiro falando sobre isso, porque a gente normalmente pensa em colesterol, para controlar os níveis de colesterol, em controlar o que a gente consome na nossa alimentação, né? Na ingestão dietética mesmo. Mas, na verdade, o nosso colesterol está muito correlacionado com a quantidade de gordura saturada que a gente consome no dia a dia. Claro que o ovo é fonte de gordura saturada e fonte de colesterol, sim, mas estudos já comprovaram que se você consumir uma quantidade moderada de ovos no dia a dia, e essa quantidade pode variar de pessoa para pessoa, pode ser de 1 até 3 ovos por dia, dependendo das suas necessidades e do seu estilo de vida, e se você tem alguma outra comorbidade ou não, né? Sempre varia, não tem receita de bolo, mas ele não necessariamente vai aumentar o seu colesterol. Mas se você é uma pessoa que já tem um colesterol mais alto, tem alguma condição de saúde associada e está muito preocupado com o excesso de consumo de gorduras, principalmente, e do próprio colesterol alimentar, lembra que o ovo, você pode separar a gema da clara, e que na clara do ovo a gente não tem gordura nenhuma, não tem colesterol e tem só proteína de altíssimo valor biológico. Basicamente proteína pura. Então acaba sendo uma opção também para quem de fato tem uma alimentação mais restritiva por orientação médica. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais especificamente sobre essa questão do colesterol, dando mais detalhes técnicos. Se esse for um assunto que te interessa particularmente, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você assistir o vídeo. Outra questão que muitas pessoas me colocam é se a gente pode comer o ovo cru ou o ovo mal passado, aquela gema mole, escorrendo, sabe? Então, com relação a essa questão, a gente tem que ter um cuidado porque o ovo pode estar contaminado com a salmonela, que é uma bactéria que pode causar problemas, principalmente no trato digestivo. E se você tem um sistema imunológico mais debilitado, né, se você está passando por um momento mais enfraquecido, esse excesso de diarreia, vômito, pode causar algum tipo de infecção mais grave. A gente sabe que isso pode ser complicado para algumas pessoas. Então, por isso que a gente fala que normalmente o ideal é que você nunca coma ovo cru, mesmo a clara crua. Tem algumas receitas que levam clara em neve crua para fazer marshmallow, para fazer, enfim, né, outros tipos de coberturas para bolo, coisas assim. Cuidado, se você precisar utilizar a clara crua, você pode pasteurizar ela em casa a baixa temperatura ou comprar a clara pasteurizada. E não vai colocar um ovo cru na vitamina para bater, para aumentar a quantidade de proteína, né? Antigamente o pessoal fazia isso para ganhar massa muscular, para, enfim, né, ter mais caloria no dia mesmo, mais proteína. Mas a gente já sabe que a digestibilidade dessa proteína fica prejudicada. Então, é mais interessante você consumir ovo cozido nesse momento do que cru. Além do que, tem essa questão da contaminação, né? Com relação à gema do ovo mole, esse é outro ponto para se colocar também, porque às vezes a gema do ovo pode estar meio mal cozida, mal passada, mas ele conseguiu chegar a pelo menos 60 graus durante a cocção, que já inativa as bactérias, grande parte delas. Então, isso pode, se você tiver um termômetro, você pode testar. Para você ter certeza que você não vai ter nenhum problema com relação a essa questão da salmonela ou outras infecções mesmo, né, de outros vírus ou bactérias que podem estar ali no seu ovo, o ideal mesmo é que você sempre consuma ele bem cozido. Muitas pessoas querem saber também se quem tem diabetes, açúcar do sangue alto ou pré-diabetes pode consumir o ovo. Será que o ovo aumenta o açúcar do sangue? Também tem um vídeo falando mais sobre o impacto que ele tem, porque na verdade, gente, é um dos alimentos que pode ajudar a baixar o açúcar do sangue,
por conta dessa grande quantidade de proteína e de gorduras saudáveis naturalmente presentes no ovo, que vão fazer com que você tenha uma diminuição do índice glicêmico da refeição, e com isso a velocidade de absorção desse carboidrato que você consumir junto com os ovos, o pão, um arroz com feijão, um cuscuz, o que quer que seja, vai ser lentificado. Então ele de fato pode ajudar a controlar mais o açúcar do sangue, e ele pode aumentar a saciedade também. Então, isso pode ajudar fazendo com que você consuma menos, né, de outros alimentos que poderiam impactar mais no açúcar do sangue. Inclusive, essa é uma outra questão que muitas pessoas me perguntam se o ovo engorda, porque a gente tem aquela ideia de que o ovo tem muita gordura, na gema principalmente. Uns anos atrás, muitos anos atrás, falavam que se você está em processo de emagrecimento, você tem que desprezar a gema, só comer a clara, porque a gema engorda. E a gente sabe que, na verdade, isso não faz sentido. Claro que a gema vai ter mais gordura do que a clara, mas ela também tem muitas vitaminas, minerais, tem a colina que é excelente para o nosso cérebro. E essa gordura boa e essa proteína ajuda a dar mais saciedade. Então, você vai ficar muito mais saciado se você comer um pão com ovo do que se você comesse um pão com um pouco de manteiga ou um pão com geleia, enfim, né, com alguma outra coisa do gênero, um doce, alguma coisa assim. Então, você partir para o ovo é muito interessante no processo de emagrecimento. Inclusive, tem estudos que já verificaram que você consumir ovos no café da manhã faz com que você petisque menos ao longo da manhã, chegue ao almoço sem precisar fazer colação ou até mesmo belisquete, né, que algumas pessoas fazem, e com isso você consegue controlar mais a saciedade e o processo de emagrecimento. Muitas pessoas também querem saber se o ovo é pesado, se ele é indigesto, se você com gastrite pode consumir os ovos ou não. O ovo é um alimento bem interessante se você tem algum problema gástrico, porque a digestão dele é fácil. Ele é um alimento relativamente leve, né? Principalmente se você compara ele com outras fontes de proteína animal, como, por exemplo, a carne de vaca mesmo, a carne de porco. Ele tende a ter uma digestibilidade mais acelerada, uma absorção interessantíssima de proteína, né? O valor biológico da proteína é bem alto, é nível 100. E ele não causa nenhum tipo de acidez ou desconforto gástrico ou intestinal. Então, realmente, ele é um alimento que pode ser consumido por essas populações. Tem gente que quer saber se o ovo vai aumentar a quantidade de gases e se você tem algum problema intestinal, enfim, se ele é contraindicado ou não. O ovo normalmente não é contraindicado para quem tem problema intestinal porque ele não tem carboidrato, né? A quantidade de carboidrato é muito baixinha, dele é praticamente zero. Então, a gente não fala que ele é um alimento fermentável. A gente sabe que aqueles alimentos ricos em carboidratos de mais alto índice glicêmico, que fazem fermentação, até tem um vídeo falando sobre isso aqui no vídeo de síndrome do intestino irritável, por eles fermentarem mais e produzirem mais gases, pode aumentar a distensão no intestino e pode piorar quadros de algumas doenças inflamatórias intestinais, enfim, né, algum tipo de desconforto, alergia, pode piorar com isso. Até mesmo se você tem síndrome do intestino irritável, como eu falei antes. Então, nesse caso, o ovo não seria um problema, porque ele não tem esses carboidratos fermentáveis. E, por outro lado, ele contém as proteínas que são boas para melhorar o sistema imunológico, melhoram o funcionamento intestinal. Agora tem a questão do odor, né? Porque como os ovos naturalmente têm compostos sulfúricos nele, o cheiro dos gases pode modificar. E aí, nesse caso, a pessoa às vezes acha que tá com mais gases, mas é só porque o odor dos gases mudou e ela sente mais o cheiro daqueles gases que ela já liberava. Claro que isso também pode ser adaptado se você consome mais ovos, né, gradualmente. Assim, você não vai começar comendo vários ovos por dia. Um ovo, 2 ovos, e ver como o seu corpo se organiza, né, como ele se adapta a isso. E lembra sempre que se você tiver algum cheiro muito estranho de gases, começou a ter muita, enfim, né, muita fermentação, muita distensão abdominal, é interessante suspender então o consumo de ovos e procurar um especialista. Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo e que se você tem alguma condição de saúde, alguma questão específica, fala sempre com o nutricionista da sua cidade. Me conta aqui embaixo então se você tem hábito ou não de consumir ovo, em qual horário e quantos ovos você come por dia. Vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!